Fala galera, tudo bem com vocês? Começo de ano, 2020 começando, as pessoas nutrem sonhos, as pessoas fazem planejamentos, aí, principalmente final de ano, esse período aí de entre Natal, Ano Novo, as pessoas têm, nós brasileiros temos esse hábito de começar um planejamento para o próximo ano. E talvez alguns sonhos aí, até com a mega da virada, né, de ganhar na Mega Sena. Mas de repente, passa o dia primeiro, dia 2, dia 3 e você se dá conta que a rotina continua a mesma coisa, as notas fiscais começam a chegar para você pagar, os boletos, é IPVA, IPTU, é material escolar, é volta às aulas, e quando você se dá conta, o ano já está quase que na metade. E sufocados aí por essas contas, pelas responsabilidades, pelos problemas muitas vezes, nós deixamos de sonhar, de planejar, de pensar, e a vida volta à sua rotina normal. Mas esse ano você pode fazer diferente. Você pode fazer um ano muito diferente desde que você se planeje. É sobre planejamento que eu quero falar para você. Eu passei os últimos dias de dezembro e os primeiros de janeiro agora planejando ações na minha vida e na minha empresa. Fácil? Não é fácil, mas é preciso. Eu sou engenheiro de formação. Aprendi a trabalhar com números. Eu tive que aprender isso durante a minha formação da engenharia. Mas não é por isso. Hoje eu vejo a importância de ser empresário e utilizar os números. Eu trabalho com planilhas. Eu vou dizer uma coisa para vocês: os meus planejamentos na minha empresa e na nossa vida profissional aqui não são planejamentos com fórmulas extraordinárias, com curvas de tendência, com fórmulas que vêm aí das integrais e diferenciais, com cálculos matemáticos complexos, nada disso. Meu planejamento é bem simples, eu uso uma planilha de Excel, muitas vezes é desenhando mesmo, anotando mesmo. Eu entendo dos custos da minha empresa, eu fico sempre de olho nos custos fixos, custos variáveis. Eu estou sempre de olho no retorno sobre um treinamento que eu ministro ou não, sempre na ponta do lápis. E é esse planejamento que eu quero convidar você a exercer na sua vida profissional e na sua vida pessoal. É o mesmo orçamento que você deve fazer como um planejamento familiar. Quando você tem uma família com filhos, às vezes sobrinhos, onde você tem responsabilidade, você e sua esposa têm as suas responsabilidades financeiras sobre essa família, você faz o planejamento. Não é diferente na sua empresa. E o que eu encontro de empresários, muitos empresários, que relutam em fazer o planejamento da sua empresa, que relutam em fazer planilhas, pequenos cálculos, para entender o quanto está entrando, o quanto está saindo, qual é a real margem de lucro no seu negócio. Isso é muito complexo. Se eu não consigo medir, se eu não consigo mensurar, eu não consigo tomar decisões assertivas. Porque vai chegar momentos em que você vai olhar para o seu cenário e não vai estar descobrindo, e não vai entender de onde está saindo o dinheiro, qual é o ralo que está sugando o seu dinheiro. Às vezes é uma conta bancária mal administrada, às vezes é um cartão de crédito, às vezes é um gasto que você teve e tem e não está percebendo, às vezes é um luxo. É importante, nesses momentos em que o Brasil vive, momentos não tão legais assim, você analisar profundamente as finanças da sua empresa. Você aprender a discutir no bom sentido, a cuidar no bom sentido com o gerente do banco, com o seu contador, escolher a melhor opção para você tributar os seus impostos. Pequenas atitudes podem fazer uma extrema, mas gigantesca diferença. Essa semana eu cheguei aqui na empresa, logo depois do feriado, dia 2. Vim fazer o planejamento, eu tinha que vir aqui resolver um problema e eu detectei um pequeno vazamento no banheiro da nossa empresa, aqui num dos banheiros da empresa.
na descarga para ser mais exato. Ela estava com um pequeno vazamento. E aí eu pensei, puxa, eu poderia deixar isso para resolver depois, hoje é pós-feriado, a cidade está fechada, está todo mundo parado, né? Mas aí eu observei que esse pequeno vazamento começava a escorrer pela parede e esse pequeno vazamento estava começando a apresentar manchas. E por um momento eu tomei a decisão de resolver esse pequeno problema. Eu liguei para o síndico, eu liguei para a portaria, pedi o telefone do encanador, um não me atendeu, o outro não me atendeu, até que eu achei uma pessoa para me atender, ele veio até o local, ele veio até a minha empresa, deixou de ficar com a família dele, veio até a minha empresa simplesmente para me ajudar a resolver um problema porque ele achou que era importante. Olha que bacana. Se ele não tivesse vindo, o cano estava rompendo. Ele ia colocar em risco, iria mesmo colocar em risco, toda a estrutura hidráulica, não só da minha sala, daqui da nossa empresa. Nossa empresa fica num prédio de 8 andares, tem várias salas comerciais, vários escritórios. E o mais bacana, por ser um prédio antigo, isso o encanador me falou, o sistema que leva água é um só e não tem registro dentro da minha sala. O registro no banheiro é um só para o prédio inteiro, por ser um prédio antigo. E aí é o seguinte, se esse cano estoura, se esse cano aumenta essa vazão, não ia trazer problema só para a minha empresa, mas para todo um prédio. Um pequeno problema que a princípio era só meu, e era só meu, poderia se transformar num problema para outras pessoas, para outros empresários que não tinham nada a ver com o assunto. E eu não procrastinei, imediatamente eu procurei resolver esse problema. E essa lição eu vou levar durante esse ano inteiro de 2020 e eu quero compartilhar com você. Pequenos problemas, mesmo que não planejados. Eu não estava planejando vir aqui no ano novo resolver um problema hidráulico, mas ele aconteceu. Só que eu entendi que era preciso e necessário agir, resolver aquele pequeno problema, porque senão ele poderia se transformar num grande problema e atingir outras pessoas que muitas vezes não tinha nada a ver com a minha empresa. Assim é nas nossas vidas, pequenos problemas devem ser resolvidos imediatamente, mesmo que fuja do seu planejamento. Pense assim, ó, sem planejar já é difícil, sem planejar acontecem coisas que a gente precisa resolver. Imagina planejando. É preciso planejar. O planejamento financeiro, quando alguns problemas acontecem, ele te dá base, ele te dá suporte para você resolver esses problemas mais rápidos. Foi por planejar a minha empresa, por se preocupar com as coisas que estão para acontecer em 2020, com o meu dia a dia, com a minha agenda, que me trouxe aqui na empresa no dia 2 de janeiro. Foi por isso que eu descobri um pequeno vazamento. Foi por isso que eu tomei a decisão de consertar e arrumar esse pequeno vazamento e evitar que esse problema atingisse outras pessoas. Na empresa é do mesmo jeito. Imagina que você vai fazer uma grande viagem. Você não vai fazer uma grande viagem com a sua família, sem planejar essa viagem, sem ver se você tem os recursos necessários, se o seu carro está legal, se você vai de ônibus, se você vai de avião, se existe passagem, se existe hotel naquele lugar, se você vai ficar na casa de um amigo, de um parente. Você não sai simplesmente, coloca a sua família dentro de um carro e sai dirigindo. Você planeja a sua viagem. Da mesma forma é com a empresa. Planeje a sua empresa, planeje a sua vida profissional, entenda quais vão ser os recursos necessários para você conduzir a sua vida profissional, pessoal. Entenda que talvez você vai ter que abrir mão de momentos com sua família, de lazer, de descanso, para se dedicar, para estudar, para buscar conhecimento. Não desista disso, não desista de planejar. Sabe aquele livro que você comprou, está na sua estante, que faz um tempão que você não leu? Está na hora de você abrir ele. Por falar em buscar conhecimento, em leitura, faz quanto tempo que você não lê um livro específico para a sua área de conhecimento? É preciso planejar. Nós vamos viver uma época, uma década com muita velocidade e com muita exigência para o profissional que ficar no mercado de trabalho. Aliás, o mercado de trabalho está em transição. Carteira assinada provavelmente vai estar com os dias contados. Cada vez mais os profissionais vão ter que se adaptar. Eu escutei outro dia
um palestrante famoso mundial dizendo que nas próximas décadas, nos próximos 10 anos, o profissional que quiser permanecer no mercado de trabalho, ele vai ter que aprender uma profissão nova a cada 10 anos. E o mais bacana é que esse especialista ele não disse que é para ficar no mercado de trabalho regido por uma CLT. Isso vai implicar numa série de mudanças, gente. Mudanças profundas no nosso Brasil. E independente de quem estiver no poder, de qual for o partido político ou de quem for o gestor, essas mudanças vieram para ficar. Aprenda a se adaptar, aprenda a resolver os problemas. Comece com os pequenos problemas antes que eles se tornem grandes problemas, mas resolva. E entenda, você é o responsável pelo seu destino. Aprenda a estudar mais, se dedique mais, aprenda a buscar mais conhecimento, mesmo que doa, mesmo que você não tenha disposição no momento, busque conhecimento. O conhecimento é a chave para o sucesso, não só em 2020, mas para a sua vida. Um abraço, a gente se vê em breve.